Oi, meu querido amigo, quanto tempo, hein? Tudo bem? Como você está aí, Ronaldo? Com saudades suas. Brevemente estaremos juntos aí em Israel, se Deus quiser. Deus quiser, já tem notícias aí de início de negociações, né? O Ministério de Saúde está para aprovar o Brasil como um país verde. Que bom. Vamos, Eu fico muito feliz porque você sabe que nosso projeto vai andar. vai, se Deus Dentro de quiser. pouco tempo estarei aí com meus filhos e a minha mulher. Nós vamos passear e vamos contar as histórias que nos interessam e que são verdadeiras para essa gente aí que ainda não É, conhece. Eu é queria importante. saudar a presença de todos os nossos internautas aqui, agradecer a você mais uma vez e te Tranquilo. permitir terminar teu raciocínio, porque eu te interrompi no meio da tua fala. Não, tranquilo. É bom que o Brasil vai voltar a ser um país permitido de viajar, tanto os israelenses poderem ir para o Brasil, como os brasileiros poderem vir para Israel. Então, isso já Exatamente. é uma Ô, opção. Marcel, vamos tratar de falar do nosso tema, porque nós temos 45 minutos e o tema é para uma vida inteira, na verdade. Oh, E o meu chamado é um chamado absolutamente provocativo, porque eu encontro na Torá, e você também mais do que eu, porque você é frequentador da Torá há mais tempo do que eu, e com mais profundidade, eu encontro na Torá algo que me chama muita atenção de forma positiva, que é a apresentação dos grandes ídolos, os grandes líderes, os grandes próceres do judaísmo, do hebraísmo, como seres humanos absolutamente normais e carregados de vícios, carregados de dificuldades, carregados de falhas, carregados de além de todas aquelas questões que transformaram essas pessoas em pessoas próximas de Deus, também com todas as falhas humanas, falhas essas que todos nós temos. Então, eu noticiei essa nossa conversa da seguinte maneira: os três primeiros reis de Israel. Saul, aquele que era invejoso e olho grande. Davi, assassino, bissexual e adúltero. E adúltero. Saul, adúltero. E Saul, idólatra, ainda que tenha construído a casa de Deus. Então, eu queria que você contasse para nós como você enxerga a Bíblia na questão da apresentação dessas figuras que não aparecem como, por exemplo, os evangelhos, que mostram os santos que aparentemente não eram humanos, porque não cometiam nenhum tipo de deslize. E nós, hebreus, judeus, apresentamos os nossos santos com todas as podridões que os seres humanos têm. Bom, primeiro de tudo, boa noite para todos os presentes. Obrigado pelo convite, como sempre. Vamos por partes, ok? Primeiro de tudo, o termo que você usa de Bíblia, né? A gente pode explicar aqui no conceito da visão judaica. A Torá, ela é o Pentateuco, a Bíblia, né, é o conjunto de Pentateuco, profetas e escrituras. Torá, Nevim, Ktuvim. A gente costuma, de forma muito popular, chamar tudo de Torá, né? Torá como se fosse Bíblia, mas não é. Torá é só o Pentateuco. Profetas é profetas, escrituras é escrituras. São vários livros no livro dos profetas e das escrituras. Mas a No ideia... nosso caso de hoje, nós estamos falando de Gênesis. Não, nós estamos falando, na verdade, agora dos profetas, né? O livro Perdão. de É Samuel, verdade, verdade. é o livro de Reis. Eu me confundi porque eu estou estudando Tranquilo, Abrão, tranquilo. Eu e sei, aí Abrão é Gênesis, você tem toda a razão. É isso mesmo. Juízes, tranquilo. profetas. Mas o que eu quero pegar é que a ideia da palavra Torá, que vai também estar assim, conectado com profetas e escrituras, é o conceito de que a Bíblia, né, nesse termo que a gente usa em português, ela não é um livro apenas, ou especificamente, de histórias. Eu já falei isso algumas vezes. Os livros que a gente chama de Torá, seja ele Torá, Nevim ou Ktuvim, eles são instruções que Deus nos deu através dos seus profetas para a nossa vida.
Ou seja, a Torá não é um livro de histórias que conta relatos apenas. Relatos por relatos, a gente tem outros livros até com muito mais informações, como o Talmud. Mas como instrução de vida, e para isso é importante saber que todos os personagens são seres humanos com todas as qualidades, características, boas e ruins. E a Torá vem exatamente para isso, para orientar e instruir como a gente deve viver nesse mundo que vivemos, que temos, né? Foi criado um mundo cheio de desafios, um mundo cheio de falhas. Na Mishka explica que o mundo ele é Hasser, ele é um mundo com falha, para que a gente possa preencher em busca de uma shlemut, em hebraico shalom, shlemut é plenitude, ou seja, o mundo não é pleno, o mundo é falho, e a gente é falho, e a gente recebe essa Torá, esses ensinamentos de Deus, para que a gente possa procurar preencher essas falhas. Essa é a nossa visão nesse mundo do ponto de vista judaico. Primeira resposta sobre esse conceito do livro. E outra coisa que vale a pena também com a tua chamada, que foi provocativa, não é provocativa, na verdade, primeiro tem que pontuar, não são os primeiros 3 reis, né? Porque tem um rei aí intermediário que muita gente esquece, porque não teve grande impacto na história. Mas antes do rei Davi assumir o reinado de Israel, o filho de Saul, conhecido... Jonathan. Não Jonathan. Não. É o outro. O outro chamado Ishboshet. No livro Divrei Yamim mas ele não teve participação muito profunda na história, né? Foram vários anos que ele reinou, mas ele reinou paralelo ao rei Davi, que reinava na tribo de Judá, e só depois de 7 anos o rei Davi reinou sobre Israel. Então é importante essa pontuação, porque muitas pessoas acham que não existiram outros, mas entre Saul e Davi existiu um filho de Saul, conhecido na Bíblia com o nome Ishboshet, e posteriormente com outro nome, que é curioso, vou te falar só para ter uma noção interessante, encontraram, não sei exatamente aqui o ano, não sei se eu tenho aqui o ano, mas encontraram um achado arqueológico, você que sempre me pergunta sobre arqueologia e Bíblia, encontraram um achado arqueológico num sítio conhecido, sítio Caifé, é um sítio próximo, mais ou menos na região de Binyamin, próximo a Jerusalém, encontraram em 2012, estamos falando mais ou menos 10 anos atrás, né? Encontraram um achado arqueológico com o nome de Eshbal ben Badá. Esse nome, num jarro de cerâmica, esse nome é o nome que na Bíblia, no final da Bíblia, no livro de Divrei Yamim, cita como o filho de Saul, esse Ishboshet. Você sabe que na Bíblia os personagens já aparecem com vários nomes, né? O rei Salomão tinha 6 nomes citados na Bíblia. E assim, Moshe Rabbeinu também. Ou seja, personagens bíblicos tinham vários nomes que eram citações, como alusões ou apelidos, podemos definir de várias formas. Não é um nome único. E por isso, muitas vezes, confunde personagens. Mas nesse caso especificamente, a gente tem uma presença até mesmo arqueológica de um filho de Saul e que foi um rei de Israel. Bem pouco expressivo, até porque o rei Saul, diferente do rei Davi e do filho dele, Ishboshet, reinaram de forma não... Existe uma discussão, não reinaram totalmente sobre todas as 12 tribos, né? Eu costumo muitas vezes explicar, o rei Saul foi escolhido como rei porque ele era conhecido como o bom menino. Assim o livro, né, de Shmuel explica, né, ou interpreta o Shaul como um Yeletov, né, um bom menino. Assim ele era descrito. Depois, no final da vida, ele vai ser já como um Ishacher, um outro homem. Ele perdeu a sua característica de um bom menino. E ele não reinou sobre todas as 12 tribos. Ele reinou sobre a tribo Benjamim, dele, e quando tinha uma chamada de guerra, ele saía para reinar com outras tribos, para lutar pelas outras tribos. O rei Davi, diferente de Saul, depois de 7 anos que ele reinou sobre a tribo dele, que era a tribo de Judá, ele fez algo que, para nós no mundo moderno, se tornou uma coisa conhecida na história, né? Da unificação das tribos. Davi ele faz um reino unificado. A gente conhece a Itália, que unificou os principados, a gente conhece a Alemanha, que unificou os principados, os ducados. O rei Davi fez a mesma coisa, ele pegou um príncipe de cada tribo
e olha, a partir de agora tem um rei só. E todo mundo passou a viver debaixo de uma união. A tribo de cada um não tem mais a visão administrativa de eu sou o chefe, o príncipe de cada tribo. Agora tem um rei para todo o reino de Israel. David Melech Israel, diferente de Shaul Melech Israel. Shaul não era rei de Israel. Ele era rei da tribo dele e que em casos de guerra, que você que sempre fala da história de Abrão, o guerreiro, Saul era guerreiro, Davi Mas era olha só, guerreiro. todos eles eram guerreiros, mas na verdade, quando Saul reinou, mesmo que ele tivesse reinado sobre só a tribo dele, não havia outros reis reinando nas outras tribos. Havia chefes. Existiam príncipes. Em cada tribo tinha príncipes, mas ele não tinha um sistema, onde podemos falar assim, um sistema de soberania sobre as tribos. Só em situação de guerra ele era chamado, porque toda a escolha dele de rei era porque o povo pedia um rei, alguém que fosse lutar por eles. Okay? Verdade. Agora, deixa eu fazer uma colocação para você aqui, mas termina o teu raciocínio. Vamos lá. Agora, para entender que essa história de escolher um rei, na Bíblia, vamos agora no Pentateuco, lá no Deuteronômio, o povo pede para Deus, né? Deus fala para o povo que caso vocês tenham um rei, vai ter uma série de regras, como um rei deve agir. Um rei tem uma série de orientações. E esse tipo de orientações é que é interessante de ver, porque Saul, ele, por exemplo, todas as 7 orientações que a Bíblia fala, apenas a última, que era de ser fiel, não ir nem para a direita nem para a esquerda da orientação divina, apenas essa ele falhou. Todas as outras, de ser humilde, de ser uma pessoa que aproxima os seres humanos, de ser honesto, de não enriquecer, de não ter muitas mulheres, de não ter muito cavalo, nada disso, ele era, nesse sentido, ele era um bom menino. Ele seguiu todas as orientações que a Bíblia fala. Dos 7 critérios que a Bíblia coloca, ele só, vamos dizer assim, pisou na bola no último, que era... Agora, era sobre isso que eu queria dizer a você. Quando Deus diz a ele, ou manda esse recado a ele, que ele tem que aniquilar o adversário contra quem ele estaria lutando, e ele permite que o rei adversário continue vivo, e ainda assim traz para si uma outra relíquia da guerra que ele venceu, e ele com essa atitude, ele desfaz da opinião de Deus. Como é que a nossa visão judaica explica alguém que tem todas as benesses divinas, que se torna o primeiro e mais importante dentro do povo dele, desconhece a palavra de quem o sustenta quando chega a uma situação de poder em que ele se sente maior do que todas as outras figuras, maior do que todos os que existem em torno dele. Ou seja, é a história do rei que tem o rei na barriga. Como é que nós, judeus, encaramos essa questão do ponto de vista ortodoxo, vamos dizer assim? Do ponto de vista da história de Saul, dele, vamos dizer assim, numa linguagem popular, dele ter fugido da orientação divina, né? Ele quis, vamos dizer assim, tomar as rédeas da história e não fazer o que Deus mandava através do profeta. Tem que entender que Saul não estava fazendo isso porque ele simplesmente achou que ele era mais que Deus. Ele achou que Deus criou os seres humanos com um dom da bondade também, né? Afinal de contas, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é bondoso, nós também somos bondosos, né? Deus é misericordioso, nós também temos que ser misericordiosos. Então, Saul procurou fazer o que Deus, afinal de contas, nos criou com a sua imagem e semelhança. Então, vou ser misericordioso com o líder do povo amalequita e vou preservar a vida dele. Foi esse o pensamento de Saul. Mas olha só, pera um minutinho. Calma. Eu estou calmíssimo. Eu apenas quero discordar de você. Deixa eu acabar só a ideia para poder não fugir. Então, na atuação dele de preservar a vida, na hora que Deus falou para que extermine todos os do povo amalequitas, ele achou que ele poderia
ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, vamos fazer misericórdia. Matou quem precisava, mas o rei estava lá numa boa, se arrependeu, então vou preservar a vida dele. Ali foi a falha de Saul, porque Deus espera da gente disciplina. Ele não espera da gente ser Deus. Ele não espera que a gente seja igual a ele. A gente tem que se espelhar e imitar a Deus, sim, mas antes de tudo temos que ser disciplinados. Porque senão é aquilo que você falou, não é só ter não é ter um rei na barriga, é ter um Deus dentro de si, se achar que eu sou mais do pior que o ainda. próprio Deus. Então, é pior ainda. Pior então, ainda. Nesse caso, Saul pisou na bola nesse ponto. E Deus castigou Saul de uma maneira bastante intensa, e você daqui a pouco vai falar disso. Ele morrendo na própria lança, o filho morrendo, Jonathan, o outro filho também tendo problemas, enfim. O que eu quero também chamar a atenção, e queria que você pudesse conversar conosco a respeito disso. Deus mandou a Saul que matasse todos os inimigos. Deus mandou a Josué que matasse todos os inimigos. Deus mandou pragas ao Egito que matassem inclusive os filhos primogênitos dos egípcios. Deus, em diversas oportunidades, orientou que não se deixasse ninguém vivo, inclusive com relação a Abrão, em Sodoma e Gomorra, com relação também a Lote. Como é que você enxerga essa intervenção divina? E em que sentido essa orientação ela se privilegiava? Qual a razão do extermínio dos inimigos? Você colocou de uma maneira que parece que é um Deus cobrador, mas lembra que a história, por exemplo, de Noé também? Deus vai exterminar o mundo inteiro, preservando apenas Noé na arca. Sim, mas eu não falei de Noé, eu falei dos outros, porque a gente está se localizando nos reis. A ideia é de que vamos dizer assim, a forma como Deus expressa para Abrão, vai exterminar Sodoma e Gomorra, é dar a oportunidade para as pessoas, como foi a falha de Noé, por exemplo, a oportunidade das pessoas se arrependerem. A mesma coisa, Deus falou para Jonas, Yoná em hebraico, né? Vai na cidade de... Sim, o Jonas da baleia, o que foi comido pelo peixe. Exatamente. A ideia é de que ele falou também, vai lá naquela cidade que eu vou destruir todo mundo, igual Sodoma e Gomorra. Nínive. Mas aí eles se arrependeram e ninguém foi destruído. Ou seja, existe uma penalização, existe uma ameaça, existe um decreto, mas todos têm a chance de se arrependerem e corrigirem e voltarem seus erros. Em Sodoma e Gomorra, se eles se arrependessem, não seriam destruídos. Ou seja, com a história da humanidade, a forma como Deus castiga é porque nós perdemos a oportunidade de corrigir. Ou seja, Deus dá o chamado através de personagens, pode ser bíblicos, profetas ou sinais, e as pessoas têm a oportunidade de corrigir. Cada um deles, Josué com o seu período, Saul com o seu período, Davi com o seu período, todos são seres humanos e todos têm erros. E cada um tem a oportunidade de corrigir. Essa é a história principal. Né? Marcel. Não deixa ninguém. A Bíblia não é uma coisa livro de pureza, é um livro de história de vida. Então as pessoas acertam e erram. Olha só. Davi se degladiou com Golias, fez um bem enorme ao povo hebreu, e mais à frente, novamente, imaginando que Deus era menor do que ele, e contrariando um dos 10 mandamentos, ele manda para a guerra o Urias, que é o marido da Betsabeia, para a morte, e arrebata a mulher, a viúva, do marido, que ele, de uma certa maneira, arrumou um jeito de matar. O adultério... A história tem mais detalhes. Não, você já vai falar disso. É por isso que eu estou pedindo a você para me atender na live. Eu sou um modesto provocador. Você é que vai explicar as coisas. Vamos lá. O Davi,
ele tem também raias de loucura em função de não se perdoar por esse delito que ele cometeu, que é gravíssimo. E pessoas que, de alguma maneira, tiveram contato com esse tipo de questão sabem qual é o dano que essa atividade do adultério causa. Então, eu pergunto a você, é sempre essa história do camarada que chega ao poder achar que é o mais poderoso do que o poder próprio? Vamos por partes. Antes de responder... Eu acho que você é sócio do Jack o Estripador, hein? Olha só, porque essa tua pergunta, que a pessoa chega até o poder e o poder corrompe, tem um erro nisso, sabe por quê? As pessoas são corrompidas... Um erro na minha pergunta ou no poder corromper? Ou erro meu? Não, no conceito. O conceito. Ah, tá. As pessoas Vamos lá. As pessoas erram sempre, mesmo quando não está no poder. Fala de novo, eu não escutei. Falhou aqui. As pessoas não erram quando chega no poder. As pessoas erram antes também. As pessoas mesmo fora do poder também erram. Os seres humanos erram. Não é só quando entrou no poder e subiu a cabeça e ele erra. É que quando ele está no poder, ele é visto por todos. Mas quando a gente é um Zé Mané, escondidinho num canto, quando a gente é um peão, ninguém olha os nossos erros. Ou ninguém percebe. Não, mas peraí, aqui eu quero dizer a você o seguinte. A pessoa no poder, se ela tem um caráter duvidoso, ela realmente opera na área do mal. E ela se transforma porque ela deixa de ser aquela pessoa subserviente que precisava chegar ao poder e com isso puxava o saco de todo mundo, até se transformar no poderoso que aí começa a eliminar aquelas pessoas que atrapalham a trajetória dele. Isso aí é assim que se enxerga essa porcaria aí. Eu sei, mas então olha só que interessante. O rei Davi, que você colocou na descrição, só para ter uma noção, as pessoas que estão aí assistindo, o rei Davi é o personagem que mais detalhes históricos tem na Bíblia. Mais do que ainda Moisés, que não há nenhuma prova de que ele existiu, né? Existe alguma prova de que o rei Davi existiu? Existe achados arqueológicos da unção do rei Davi, da coroação do rei Davi. E onde é que estão esses achados hoje? Jerusalém? No Museu de Jerusalém. É um achado arqueológico que foi encontrado... É novo? Achado novo? Não é novo. Achado novo? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, pelo menos. Ok? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para entender a história do rei Davi, ou como grande personagem, são mais de 30 capítulos bíblicos que falam sobre o rei Davi. Muito mais do que Moisés, muito mais do que Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros. É o personagem que mais tem trechos bíblicos da história dele. Então, tem que conhecer mais detalhadamente. Até porque isso que você falou de que ele errou e fez um grande pecado, Davi fez muitos pecados. E em todos ele reconheceu, e em todos ele se arrependeu, e em todos ele pediu perdão. Basta ler os trechos bíblicos. Não, é verdade, mas você pedir perdão... Mas você pedir perdão depois de matar alguém não adianta nada. Em partes aqui, ele não matou ninguém. No caso aqui de Uriá, ele não matou Uriá. Uriá era o escudeiro dele, o chefe de guerra dele. A história dele, especificamente com Batsheva, é um pecado que ele tem e ele, por isso, foi castigado. Nasce uma criança de um relacionamento proibido, essa criança morre. Existe uma discussão se realmente foi um pecado, se não foi um pecado. Tem uma discussão tremenda na literatura talmúdica e muitas outras, mas do ponto de vista judaico, se você pergunta do ponto de vista judaico, tudo isso que tem uma lição por trás de tudo isso. O rei Davi, assim como Saul também, nos seus erros, tinha uma lição a ensinar. Todos eles eram personagens que têm lições. Como eu falei, o livro da Bíblia não é um livro de história, é um livro de ensinamentos. O que quer ensinar pra gente? Davi é um personagem que viveu 70 anos. Os místicos explicam que a vida dele era a reencarnação de Adão. Ou seja, Davi veio para corrigir e ensinar para o mundo o pecado de Adão.
Ele veio ter uma vida de 70 anos, Adão viveu 930, para completar um total de 1000 anos. O Salmo do rei Davi, ele escreve que a vida era para ser vivida de 1000 anos, ou seja, Deus teria que criar o homem para viver 1000 anos apenas. Adão pecou, foi expulso do paraíso e morre com 930 anos. Davi vem e vive 70 anos como a reencarnação de Adão para ensinar ao mundo o conceito de arrependimento. Errou, reconheceu o erro, pediu perdão e se arrependeu. Davi fez isso em toda a sua história, em todos os seus erros, e foram muitos. E mais ainda, ele também foi penalizado, porque além de você errar, reconhecer o erro e pedir perdão, não é o suficiente. Também foram punidos. Davi teve pelos seus pecados punição. Ele sofreu, em alguns momentos, sofreu sofrimento físico. Pega um exemplo que fala no final da vida dele que ele passa frio e nenhuma roupa o aquece. Ele precisava que as pessoas ficassem acariciando, abraçando ele para aquecer o corpo dele, porque roupa nenhuma aquecia ele. Por quê? Porque ele, quando estava sendo fugitivo, perseguido por Saul, ele rasga o manto real de Saul. E a própria roupa vai castigar Davi. Você me rasgou, você não vai mais ser aquecido por mim. Ou seja... Uma outra questão ligada ao rei Davi, você vai completar daqui Sim. a um segundo. É a questão da sexualidade dele. Ele gostava de brincar com o cunhado, gostava de brincar com o rei, que era o sogro dele, gostava de brincar com a esposa. Não, isso não tem problema nenhum, porque até hoje em dia é absolutamente normal, natural. O Davi é um precursor do mundo LGBTSHYZ. Eu não sei de onde se tiram esses argumentos, ok? Não é argumento, está escrito, é só você ler e interpretar, não. Cada um interpreta da sua maneira. Ronaldo, eu te faço uma pergunta. Se eu falar para você, eu te amo, quer dizer que eu e você temos uma relação sexual? Não. Agora, quando então você diz para mim, que você vai no quarto do teu sogro esquentar a noite dele, aí eu vou achar alguma coisa estranha. Não, é o que eu estou te falando. Mas tá bom. É estranho porque eu fui educado dessa maneira. Na verdade, não tem nada de estranho. São fatos que acontecem com seres humanos. Esse tipo de coisa não dá em árvore. É verdade, mas a relação que a gente não pode ler a Bíblia nos dias de hoje, achando que os conceitos dos dias de hoje eram o que tinha na Bíblia. O fato de alguém falar que ama outra pessoa, ou você tem várias passagens, não é só com Davi, passagens com Jacó, com a promessa que ele faz com os filhos, segura a tua mão na minha coxa. O que é a mão na coxa? Não é a mão na coxa. Era segurar a mão no Brit Milá e jura por Deus aqui. É um juramento num pacto que tem com Deus. Agora, você vai falar para alguém hoje assim, segura no Brit Milá, porra, você vai achar que vai ser bem estranho, né? No mínimo estranho. Mas são passagens bíblicas. A ideia de Davi é que, primeiro de tudo, a Bíblia não esconde nenhum pecado, nem de Davi, não, nem mas de eu não acho que seja pecado isso. É apenas uma constatação. Mas se a Bíblia tivesse que falar que Davi foi um homossexual ou ele tinha relação com um homem, ok, ela escreveria. Mas existe alguma descrição de homossexualidade na Bíblia? Lógico, tem proibição bíblica. Mulher... Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando disso. Algum personagem bíblico está sendo retratado como homossexual, seja mulher ou homem? Eu não me lembro de nenhum. Ainda que eu não tenha lido a Bíblia com tanta profundidade. Não, eu até li bastante coisas, mas não me lembro agora especificamente de um caso específico. Mas sim tem casos de penalização para pessoas que dormissem homem com homem. Não, isso a gente sabe. Mulher com mulher não tem uma proibição bíblica, ok? No caso do homem tem uma proibição pela questão do desperdício de esperma. Tem todas as questões que a Bíblia especifica. Mas deixa eu dar uma... Não é nenhum problema isso, entendeu? Do ponto de vista... Deixa eu dar uma pulada aqui no rei Davi, que a gente já falou um pouquinho dele, porque a gente escolheu falar de 3 reis, e é muito rei para pouco tempo. E o nosso querido Salomão, que além de ter 700 mulheres, eu gostaria de ter também, um dia, hoje não mais, mas numa época da minha vida eu gostaria, seria ótimo, ele... Ainda por cima, ele trazia os ídolos das mulheres para dentro do judaísmo, do hebraísmo. Ele foi um idólatra, ainda que tenha construído a casa de Deus? Então, olha só. Salomão
teve 700 mulheres oficiais e mais 300 concubinas. Ok? 1000 mulheres. Eu não sei se você gostaria de ter as 1000 mulheres, ok? Mas Bom, se elas pagassem as minhas contas, eu gostaria. Eu pagar as contas delas, eu não ia conseguir. 1000 cartões de crédito ia ser difícil, né? Mas presta atenção num detalhe. A realidade do passado, onde as pessoas tinham comércio humano, então muitos governantes e imperadores e reis vizinhos ao reino de Israel viram no rei Saul, no rei Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio, o homem mais poderoso. Então muitos que faziam comércio com o império, né, com o reino de Israel, pagavam com suas princesas, com um propósito. Quem sabe meu neto vai herdar, né, vai ser o herdeiro do rei Salomão. Não é que o rei Salomão era um garanhão que ficava paquerando as menininhas em cada bar e na praia e levava para a cama. Não. As pessoas pagavam, né, os comércios. Leva minha filha como pagamento, minha princesa como pagamento. Era um investimento. Não precisa ir muito longe. Os reinos da Europa, Inglaterra e França, os filhos de reis, né, reis oponentes, casavam entre si os filhos para a união do império, dos impérios. Isso era um processo que sempre existiu. Então, isso é primeiro de tudo. Não é para explicar que não é o que o rei Salomão é um garanhão. O rei Salomão teve um problema, sim, de não ter chamado a atenção de uma das mulheres especificamente, que era uma princesa do faraó, filha do faraó, que trouxe para dentro de casa, trouxe para sua casa em Jerusalém, trouxe idolatria, né? Trouxe alguns tipos de idolatrias. E isso foi o problema do rei Salomão, que ele permitiu que ela construísse altares para essas idolatrias. Na verdade, não é ele que fez a idolatria, ele permitiu que a sua mulher, ou até mais de uma, montassem altares pagãos. E aqui foi o erro deles não ter chamado a atenção e falar, até aqui basta. Isso ele não fez. Alguns vão dizer que ele foi o primeiro tolerante e o primeiro, como a gente pode chamar assim, política de boa vizinhança e respeitar as diferenças, talvez o primeiro que vai trazer isso dentro de Jerusalém, um lugar que respeita as diferenças. Essa talvez era a característica. Na verdade, a Bíblia vai dizer assim, esse foi um erro, mas não que ele fez a idolatria. Ele não era um idólatra, mas ele permitiu que a sua esposa, né, uma delas pelo menos, trouxesse idolatria e ele, vamos dizer assim, ficou calado. Né? Talvez ela era poderosa demais e ele... Você acredita que o tombo de Roboão pode estar ligado às falhas, e eu não queria dizer crimes, porque não é essa a palavra. Também falha é muito brando, mas os equívocos praticados pelo pai Salomão levaram Roboão à falência, vamos dizer assim? Que foi o sucessor dele? São alguns probleminhas, né? Primeiro, a ética dos pais, que é uma literatura incrível que fala sobre moral, ética e comportamento, ensina que muitas mulheres, muitas dores de cabeça. Fala marbenashim marbetzarot, né? Muitos problemas. E realmente o Salomão teve problemas. Entre os filhos, inveja, todo mundo briga pelo poder, tudo isso. Mais ainda, explicam os sábios que o reino se dividiu, se partiu, se quebrou, pelo fato dele ter tido muitas mulheres. Ou seja, na verdade, a permissão dos reis terem mais de... Porque, assim, na época passada, a poligamia era permitida. Então, falava-se de permissão até 4 mulheres. Mas os reis podiam ter mais que 4. Mas não falaram de 1000. Podia ter 6, podia ter 8, né? Mais do que 4. Mas não falava-se de 1000. Tanto é que um dos critérios que a Bíblia coloca no livro de Deuteronômio, lá que fala sobre a escolha de um rei, é que ele não tenha muitas mulheres. Lo yarbe lo nashim, não tenha muitas mulheres, mas 4 era permitido, e o rei podia ter um pouco mais, não muito mais. Isso daí é um conceito que tem que entender. Então, ele errou em ter muitas. Isso quebrou o rei. Mas do ponto de vista do filho, a tua pergunta especificamente do filho, é porque o rei Salomão, o filho dele, ele aplicou impostos duríssimos.
né? Ele provavelmente queria mostrar que ele era mais poderoso, mais forte, provavelmente queria mostrar que ele tem mais mão forte sobre o povo, já que ele não tinha a mesma inteligência, não tinha o mesmo dom espiritual de Salomão, então vai usar através do poder soberano. E ali quebrou o reino. 10 tribos viram as costas e falam, não estou afim de pagar isso tudo. Ou seja, quebra do ponto de vista administrativo. Provavelmente como castigo da ação do pai com relação às mulheres. Porque é isso que os sábios falam. Ô, O fato de ter tido muitas mulheres, ô, o reino se quebra. meu querido Marcel, qual é o paralelo que você faz com relação aos equívocos todos desses reis que nós conversamos a respeito, com aquele que se chama, ou que se pensa, ou que se acha como rei atual de Israel, ainda que não esteja mais no poder, o Bibi Netanyahu? Bom, primeiro tem que entender o seguinte, que esses reis de Israel, todos Essa eles, sua assim como todos os... risadinha foi bastante sugestiva. Essa sua risadinha foi bastante sugestiva. É porque assim, as pessoas esquecem da história. Lamentavelmente, a gente fala do Bibi, mas o Bibi, tudo bem, ele foi o que, dentro do Estado moderno de Israel, ou nos últimos podemos dizer, 120 anos de início do movimento sionista, foi um dos personagens, talvez o personagem que mais tempo durou no poder, mesmo que não continuamente. Mas foi por muito pouco esse recorde que ele bateu. Porque antes disso, tivemos Ben Gurion, que controlou também, comandou, né, o início do movimento sionista, uma parte do movimento sionista, e depois o cargo de primeiro-ministro também em Israel. Ou seja, teve tantos anos no poder, até mais se contar o período pré-Estado de Israel, que o próprio Benjamin Netanyahu. E teve muito mais, talvez, impacto para a sociedade judaica do mundo, mesmo que talvez não tenha sido melhor que o Bibi. Tá? Posso até botar um ponto de interrogação. Ele era um grande sindicalista. Se isso foi bom, talvez só naquela época. Nos dias de hoje ainda sofremos muito desse sindicalismo da época dele. Tá, ok? Mas ninguém, quando falam de Bibi Melech Israel, é populismo, entendeu? É populismo puro, política para povão. Não tem o conceito de rei. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Você acha que os marqueteiros israelenses deveriam brincar com esse tipo de coisa? Qual é a tua opinião os marqueteiros... pessoal? Porque isso é coisa de marqueteiro. Isso é coisa de marqueteiro. Bibi Melech Israel, mesmo que seja um marqueteiro da sinagoga, mas é coisa de marqueteiro. Assim como é o marketing do Schneerson, que é o Mashiach. São os marqueteiros dele que montaram isso aí. Então, só para entender, não foi nem o Bibi nem os marqueteiros que montaram isso. Eles pegaram a carona do povão. Tem que entender que o legado do Likud era um legado do pessoal das origens norte-africanas, os chamados Sefaradim ou Mizrahim, orientais. Esse era o legado forte que seguiu durante a história de muito tempo. O Menachem Begin era um pessoal que não eram os intelectuais assim, europeus Ashkenazim. Okay? O rebanho principal do Likud era o pessoal Sefaradi. E esse é um pessoal muito mais tradicional. Então, para eles, usar chavões bíblicos é brincadeira de popularizar, entendeu? É igual você chegar no estádio de futebol e chegar, sei lá, você é flamenguista, né? Mas chegar e falar Zico Melech é Brasil, entendeu? Zico é o rei do futebol, ou Pelé é o rei do futebol. Mas é verdade, ele é chamado de rei mesmo. O Zico é o rei. Zico é o nosso rei. Do Flamengo, né? Do Flamengo. Você tem o Isso, rei Pelé, ele é chamado assim. Ele é chamado assim. Então, dessa forma, é o povão que chama. Por falar em Zico, só para você saber, o Zico é de uma família Bnei Anusim que não tem consciência disso, tá? Só ele? Tem 1 milhão no Brasil que não sabe disso. Não, mas esse aí é um deles. Tem 1 milhão, não. Tem 40 milhões no Brasil, não é 1 milhão. 40 milhões. Então, o que eu quero dizer é que essa história de Bibi Melech Israel nasceu do povo, e aí os marqueteiros acharam isso como ok, vamos aproveitar. Não é que os marqueteiros pensaram e vamos fazer isso. Não, é como sair. É como hoje pegar
um pessoal de marketing do Flamengo e fala assim, vamos fazer um evento sobre o Zico. Vai pegar o pessoal na galera, lá na geral, cantando o Zico, o rei do Flamengo. Nasceu do povo. Sim, mas essa foi uma jogada de marketing num determinado momento. Mas não quero discutir isso, não. O que eu quero agora pedir a você é o seguinte, faltam 2 minutos para a gente acabar a nossa conversa. Eu queria pedir a você, e eu não vou te interromper, para você fazer um fechamento elencando tudo isso que a gente falou aqui. Então, assim, começando com o último dos reis que falamos, não o Bibi, né? O rei Salomão. O rei Salomão... Até porque o Bibi não foi rei, nem será. Não, ele foi um governante, um bom governante no período dele. Durante o período do rei Salomão, ele escreveu alguns livros. Um dos livros que ele escreve é Kohelet, Eclesiastes. E ele escreve o seguinte, que não tem homem justo na terra que não tenha feito somente o bem e não tenha pecado. Ou seja, o ser humano que existe no mundo, por mais justo que seja, e que faça todos os bens possíveis, não existe um que não peque. Isso é palavras do rei Salomão. Ele não fala isso olhando para o espelho. Ele fala isso pela inspiração divina, todos os seres humanos. Desde Adão até nós. Ou seja, todos nós somos seres humanos que pecamos. Mesmo que somos bons, justos e fazemos o máximo que podemos. Também os grandes personagens, Saul, Davi, Abrão, Moisés, todos erram, todos pecam. E é exatamente nisso que o rei Davi, agora vamos pular para o próximo rei, veio ensinar para a gente o conceito de arrependimento. É algo que passamos agora o mês de Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, festas judaicas, que a introspecção, o balanço, rever nossas ações, era o peso desse mês. Davi é o personagem que ensina isso. Cabe a nós saber que temos que corrigir sempre os nossos erros, tomar consciência deles, saber que pecamos, que erramos e saber que vamos ser penalizados de alguma forma. Pode ser que não, talvez não nesse mundo, talvez a gente vai ser reencarnado e penalizado em outra encarnação. Vida judaica não é uma vida só desse mundo, tem uma vida eterna, essa é a visão judaica. Para terminar com o rei Saul, que perdeu o cargo de rei porque ele achou que ele poderia ser bondoso além de Deus, mais do que Deus. Se Deus falou, mata, eu vou ser bondoso. Aqui entra o que rei Salomão, o rei Saul vem ensinar para a gente. Disciplina. Mesmo que a gente não entende, que eu acho, eu ser bonzinho, Deus mandou, tem que fazer. Disciplina é, vamos dizer assim, Infelizmente, o Marcel caiu. A internet dele, provavelmente, ele está mexendo no telefone com a mão e a internet dele deve ter caído. Então, eu vou ver se ele sai e entra de novo, para que eu possa chamá-lo aqui para participar novamente.